Olá, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos em mais um ciclo de palestras aqui da KNAC. Hoje contamos com a presença da Raquel, a nossa palestrante voluntária do dia. Meu nome é Aline, eu faço parte do time aqui da KNAC e hoje irei conduzi-los nessa experiência do dia. Falando um pouquinho aí sobre o currículo da Raquel, ela é nossa supervisora, né, da área da qualidade aqui na KNAC. A Raquel, ela é formada em ciências contábeis, tem especialização em auditoria e em controladoria para gestão de negócios. Ela já atua há mais de 12 anos nas áreas de auditoria, com controles internos, riscos, e sendo aí os últimos 10 anos ligados ao cooperativismo financeiro. Então, a Raquel, como supervisora da área da qualidade da KNAC, ela é integrante também do Comitê de Proteção de Dados da nossa entidade, faz parte de várias comissões internas com foco sempre no apoio aos órgãos de governança e demais áreas internas. E falando um pouquinho sobre o nosso tema aqui do dia, hoje é dicas para a elaboração de atas. É um tema aí de extrema importância, né, para todos nós que trabalhamos em entidades cooperativas, e a Raquel vai compartilhar um pouco do conhecimento dela conosco. Raquel, nós sabemos que a Lei 5.764/71 prevê que a sociedade cooperativa deverá possuir os livros de atas dos seus órgãos estatutários e também deverá disponibilizar cópia dessas atas para fiscalização e controle. E nós temos conhecimento também que é comum existirem apontamentos de auditoria relacionados a falhas de registro de atas. Então, vejam a importância aí do tema. Então, considerando, pessoal, e Raquel, a sua experiência com auxílio aos órgãos de governança, planejamento de testes, de auditoria, quais são as dicas essenciais que você consegue compartilhar conosco, né, para uma adequada formalização de atas, né, de uma reunião? Agradeço desde já a sua disponibilidade aqui em ser nossa palestrante do dia, e fique à vontade, a palavra é sua, Raquel. Obrigada, Aline. Boa tarde a todos. Falar de atas hoje é como fechar uma parte do nosso ciclo de palestras, porque a gente já falou muito sobre o que é cooperativismo, o que se prevê no cooperativismo, os ramos do cooperativismo, falamos sobre constituições e como funciona a diretoria, uma Assembleia Geral, um Conselho de Administração, um Conselho Fiscal. Quando a gente lembra de atas, né, a gente vai seguir para um próximo passo. Então, para a gente iniciar, o primeiro ponto aqui de destaque, que a Aline já até colocou, quando a gente pensa assim, na Lei 5764, né, a lei que traz tudo sobre o cooperativismo, foi nosso primeiro marco regulatório, no sentido de que tem todas as previsões legais, principalmente para cooperativa, independente do ramo. Então, quando a gente vê na 5764, o primeiro ponto que tem lá é a elaboração de atas. E por que isso é tão relevante? Porque antes de eu pensar nos meus regramentos internos, no meu estatuto social, os regimentos, eu já tenho uma lei que prevê elaborar as atas. Então, quando essa lei prevê elaboração, a gente tem que ter um pouco de atenção. Como a Aline já colocou lá na abertura do evento, existe um índice muito alto de apontamentos de auditoria decorrente de má formalização de atas. Não é que aquela diretoria, um conselho não esteja atuando. A diferença é o que está sendo registrado. Então, é nosso ponto de atenção aqui do dia. E quando a gente pensa em cooperativa, a cooperativa nasce, gente, nada mais do que uma ata. Então, você que já participou do ciclo de palestra do primeiro dia, como formar uma cooperativa, constituir, tudo começa com a ata. Então, se a gente nasce de uma ata, vamos dizer dessa forma, quanto cooperativas, por que esquecemos depois da importância desse documento? E, quando eu lembro novamente a 5764, o que é previsto, regulamentado? Se eu sou cooperativa, eu vou ter livre de ata das minhas assembleias, meu conselho de administração, diretoria executiva, conselho fiscal. Então, quando eu pensar na cooperativa, eu tenho que imaginar todos os órgãos estatutários têm que ter atas de suas reuniões. E lembrando que essas atas de reuniões vão atender e seguir o quê? Regimento interno. Então, o Estatuto Social da Cooperativa, toda cooperativa tem um Estatuto Social, prevê lá essas reuniões, quais são os órgãos que compõem essa cooperativa,
E no regimento interno vai ter normalmente que essa reunião vai ser mensal, vai ser bimestral. Então, de acordo com o que consta no seu regimento da sua cooperativa, você tem que ter evidência que, de fato, aquelas reuniões ocorreram. E quando a gente pensa na ocorrência da reunião, tem que lembrar o seguinte: se sua cooperativa, por exemplo, tem comitês, então, um exemplo que a gente tem dado até no nosso ciclo de palestras, é a indicação de formação de comitê de LGPD, Comitê de Proteção de Dados. Esse comitê tem um regulamento, e o regulamento prevê o quê? Reuniões. Se prevê reuniões, tem que ter ata. Então, se sua cooperativa tem comitê de LGPD, tem comitê de crédito, todos esses comitês, no seu regulamento, prevê a elaboração de atas. Então, ainda que a 5764 está prevendo e estabelecendo para os órgãos estatutários, se você tem outros regramentos internos da formação desses comitês, tem que se atentar também que para esses comitês terão ata. Por que é tão importante as atas? Porque a lei prevê que a cooperativa, né, cada órgão que tem na cooperativa, tem que disponibilizar cópia dessas atas para as questões de fiscalização e controle. Então, imagine que sua cooperativa, por exemplo, se for do crédito, ela tem um comitê de crédito, tem um comitê de proteção de dados, tem um comitê de gestão de pessoas, e cada comitê tem um regulamento. Quando você é auditado, no sentido de toda a sua estrutura de controles internos, para cada normativo interno que você tem, dependendo do foco da sua auditoria, vai ser requerido evidências e documentos. Então, nessa época agora, por exemplo, que a LGPD está tão impactante no dia a dia das cooperativas, se você tem um comitê de LGPD e você lá na frente, de repente, tem uma auditoria ligada à TI, a primeira coisa que essa auditoria vai te pedir são as atas desse comitê. Então, lembrando, ainda que a norma estabeleça para os órgãos estatutários, se você tem internamente sua cooperativa outros normativos, tem que se atentar para a elaboração também das atas de todos os comitês que estão previstos no regulamento. E agora, Aline, por favor, me diz aí que tem no chat, qual o ramo de cooperativa aqui que predomina? Vou compartilhar aqui com você, Raquel, o pessoal colocou. Nós temos pessoas de cooperativa lá do Cicobi Cerrado, cooperativa de crédito de Morrinhos, o João Luiz, cooperativa de crédito e produção agropecuária em Piracanjuba, cooperativa de crédito em Santa Catarina, Maringá, Foz do Iguaçu, Belo Horizonte, Cana Verde, tem pessoal Todas de do crédito? Só Brasil muito de inteiro, tá bem agronegócio. Ó, que diversificado. legal. Minas Gerais, cooperativa financeira no interior de São Paulo, Muriaé, Santa Catarina, já falei, e é isso. São os ramos, a maioria aqui é de cooperativa de crédito e tem uma pessoa lá de agropecuária, tá bem diversificado. As Perfeito. regiões. É importante para mim saber essa informação, porque os exemplos têm que ser assertivos para você. Até para você conciliar o exemplo com a sua realidade do dia a dia. Então, quando a gente pensa em ata, afinal, o que é uma ata? Já que a gente entende que a ata é obrigatório ser realizada, confeccionada na cooperativa, mas o que é uma ata, afinal? Muita gente tem dúvida do que é uma ata, que documento é esse, o que é que tem uma ata. Então, a nossa ideia aqui é dar essas dicas para você rememorar alguns contextos, alguns conceitos, né, do que é uma ata, e depois entrar nas dicas da elaboração adequada. Então, caso você tenha dúvidas, comentários, vamos acordar o seguinte: se durante a apresentação, até o finalzinho lá, eu não conseguir responder até as 15h45, desculpa, 15h45, você pode mandar as perguntas via chat, que aí no final a gente resolve tudo, ok? Então, assim, o que é uma ata final? Então, a gente tem vários contextos, várias publicações conceituando ata. Ata é um registro escrito de acontecimentos, de assuntos debatidos na reunião. Aí tem outros que dizem que a ata é um relato oficial do que ocorreu na reunião, democratiza o acesso às decisões. Contestam também que a ata tem o objetivo, né, de registrar as ideias, as informações, as decisões tomadas pela coletividade, que isso é muito importante a gente lembrar. Que a ata tem que ser resumida, tem que ser clara, tem que ter discussões, deliberações e as ocorrências do que surgiu na reunião. A ata, ou que vem de uma reunião, seja online ou presencial, tem que ter ata, também tem que registrar o quê? Toda tomada de decisão coletiva. E um outro conceito também é que a ata tem que estar registrada os principais pontos discutidos. Então, quando a gente olha tantos conceitos diferentes para descrever o que é uma ata, a gente tem que pensar, minha ata, a ata da minha cooperativa, tem esses elementos? Está descrito dessa forma?
E aí, quando eu falo em ata, eu faço um grande comparativo. Para mim, uma ata é um trecho de um livro de histórias. Por que um trecho? Porque em algum momento alguém vai ler e querer saber o que aconteceu. Cada participante é um personagem. Por que personagem? Porque cada um na cooperativa tem seu papel específico. E cada reunião pode representar um capítulo, cada mandato de um conselho pode representar um volume, uma temporada. Então, convido vocês agora para responder algumas perguntinhas. Não precisa responder via chat, responde só para você aí do outro lado. A história da sua cooperativa está bem registrada? Então, pense agora, como é que está a história da sua cooperativa? Se você quer de cooperativa de crédito, cooperativa de agronegócio, se você pensar nas atas dos últimos 12 meses, ou melhor, dos últimos 24 meses, que a gente tem uma pandemia no meio do caminho aí, as atas refletem todo o esforço da sua cooperativa pela sustentabilidade, todo o esforço da sua cooperativa para se manter viva? A ata demonstra o esforço de cada um que faz parte da sua cooperativa? E uma outra pergunta importante. Se alguém lê a ata dos últimos 2 anos da sua cooperativa, faz possível entender a história do que aconteceu, as tomadas de decisões, quais foram os votos, quem foi contra, quem a favor? Vai conseguir compreender toda e cada ação tomada pelos dirigentes da cooperativa? E o papel. Será que cada órgão da sua cooperativa, então, lembrando, o Estatuto Social da sua cooperativa estabelece lá as competências da diretoria executiva, as competências do seu conselho de administração, as competências do seu conselho fiscal e dos cooperados de Assembleia Geral. Se você lê as atas da sua cooperativa, para você ficar claro os papéis de quem fez o quê, quem determinou, quem executou, quem definiu estratégias, quem fiscalizou, então você tem que fazer essa reflexão nesse momento. E quando você pensar sobre isso, pense em algo importante. A história que está escrita nesses últimos anos aí demonstra que os órgãos estatutários da sua cooperativa cumpriram todas as atribuições que constam em regimento, em estatuto social e nas leis. Então, você que é de cooperativa de crédito, tem várias regras do Banco Central estabelecendo competências para o conselho de administração e para a diretoria. Então, a gente tem diversas normas específicas que tratam lá o que cabe à diretoria e ao conselho de administração em alguns assuntos da cooperativa, principalmente relacionado à mitigação de risco. Então, eu queria que vocês fizessem essa reflexão agora. Será que está tudo devidamente documentado e registrado? E eu te dou uma dica. Pode ser que não. Por que não? No decorrer da reunião, muitas vezes, aquela decisão deixou de ser registrada. Aquele comentário relevante de conselheiro não foi registrado. E várias demandas que muitas vezes o conselho de administração faz para a diretoria não são registradas. E que a diretoria faz para empresários não são registradas. Então, quando a gente lê uma ata de uma cooperativa, dá a sensação assim, analisou assuntos, e aí, decidiu o quê? Qual foi o ponto importante para tratar os problemas da causa raiz da cooperativa que está levando a cooperativa, por exemplo, ter apontamento de auditoria? Ou que a cooperativa está na situação de inadimplência e você lê a ata e não tem lá uma ação da cooperativa. Então, isso vira apontamento de auditoria, que é ler a ata, então o que o auditor faz? Pega o livro de história da sua cooperativa, lê e tenta entender o que aconteceu. E aí ele vai para o regimento interno, vai para o Estatuto Social e começa a cruzar. Ó, cabe aqui que a diretoria tinha que fazer tal ação, não isso registrado em ata. Ah, cabe ao conselho tomar essas decisões, não está registrado em ata. Ou, opa, essa decisão aqui quem tomou foi a diretoria, mas o estatuto diz que só cabe ao conselho de administração. Então, isso leva a um apontamento de auditoria. Não é que, de fato, no dia a dia, a cooperativa, né, os seus conselhos não estejam adequadamente agindo de forma correta. Mas o fato é que o que está registrado, escrito lá na cooperativa, pode levar o auditor a ter uma interpretação equivocada. Então, independente do seu ramo, se é crédito, se é do ramo agro, independe. Qualquer momento que você for passar por um processo, seja de auditoria interna, auditoria externa, ou até mesmo o seu próprio conselho fiscal, que lê uma ata da diretoria de um conselho de administração, ou até algum resgate interno que você fala, vamos ver qual decisão tomamos aqui ano passado sobre aquela mesma situação. Então, ata é um livro de consulta. E se você não registra, você não vai conseguir acompanhar qual foi a decisão da cooperativa, o monitoramento naquela época. Então, quão é importante você se atentar para esses aspectos. Então, o que a gente pensa na reunião? Primeira coisa, quando eu vou pensar em reunião, é eu pensar no planejamento. Por que planejamento é tão importante?
Porque se eu não planejo adequadamente uma reunião, eu não sei como foi planejada a reunião, eu não posso esperar uma adequada formalização de atas. E aí segue algumas dicas aqui, então, como já foi colocado no nosso tema, são dicas da Raquel, e você pode tentar avaliar o que de fato é aplicável para você, o que de fato faz diferença ou não, e vamos tentar seguir o processo. Primeira coisa, quando a gente pensa em relação à reunião, é data, hora, local. Se tem uma reunião, eu tenho que saber quando vai acontecer, porque é importante para aquela pessoa lá que vai ser eleita para secretariar se organizar, se planejar e, de fato, já pensar como será essa ata. Um outro elemento importante é os participantes e convidados. Então, um exemplo, se você tem lá na sua cooperativa previsão de uma reunião, tá, que reunião é essa? Quem é participante e quem é convidado? Porque é importante essa diferença. Porque, por exemplo, em alguns órgãos, algumas cooperativas, os convidados não assinam as atas, mas os participantes sim, que fazem parte daquele órgão. Então, cada elemento que faz parte de uma reunião é importante para você saber de quem é que você depois vai precisar de algum apoio, algum suporte, alguma assinatura. Então, eu tenho que saber os papéis. O outro item é a finalidade da reunião. É uma reunião ordinária, extraordinária, vai discutir que assunto? Porque se eu estou organizando uma reunião, eu preciso saber do que se trata essa reunião. Por que isso é importante? Porque, por exemplo, se uma decisão, uma reunião que vai ser uma GO, uma decisão de assembleia, ordinária, extraordinária, tem todo um rito de preparação antes. Não é só fazer a GO e a GI. Eu tenho que publicar edital, tenho que seguir todos os prazos regulamentares. E se você não faz cada etapazinha que está previsto na lei, sua GO já pode ser anulada. Então, é importante você saber qual a finalidade dessa reunião sendo organizada. Outro ponto é se tem regulamento. Então, partindo de cooperativas, primeiro, marco de vocês, 5764. Segundo, estatuto social. Terceiro, regimentos internos ou algum regramento da sua cooperativa ou do sistema que você faz parte. Por que é importante ler esses documentos? Porque lá tem as regras básicas de periodicidade de reunião, provavelmente tem um detalhamento maior de assuntos que são específicos de cada reunião. Então, por exemplo, tem algumas cooperativas que lá no regimento interno colocam um cronograma de assuntos e você consegue saber, estou no mês de julho, quais assuntos são mínimos para o mês de julho. Então, quando organiza essa reunião, tem que saber os assuntos mínimos que serão tratados. E nesse regulamento também tem os prazos para divulgação dos documentos, prazos para assinatura de ata, tem estabelecendo provavelmente quem é que vai presidir ou coordenar a reunião, quem é que pode ser secretário. Então, eu tenho que ler esse regramento interno para auxiliar a cooperativa na elaboração de atas adequada. E o outro ponto é, esses assuntos que serão tratados lá na reunião, são informativos ou deliberativos? Qual a diferença? Se é deliberativo, novamente eu tenho que voltar lá e olhar. É um assunto que cabe à diretoria decidir ou é alçada de conselho de administração? É alçada de conselho de administração ou é alçada da minha GO? Então, o assunto, se é deliberativo, é muito importante você constar de quem é a competência por decisão daquele assunto, para evitar o quê? Um problema futuro de um órgão está, de fato, tomando decisões que não cabem, que não é sua responsabilidade e não está na sua competência. Então, se tem um assunto que é deliberativo, é a venda do prédio da cooperativa. Bacana. A quem cabe decidir sobre a venda de imóvel? Você tem que consultar o que consta no seu estatuto social ou no regimento interno para conseguir alguns assuntos mais específicos, saber a quem compete e se compete aquele órgão. Então, por exemplo, digamos, por exemplo, que a venda desse prédio estabelece lá que consta a decisão dos cooperados via GO. A diretoria pode discutir? Pode, a diretoria vai discutir o assunto e recomendar ao conselho de administração que, exemplo, seja realizada a venda daquele imóvel em função de enquadramentos legais da cooperativa. E aí o conselho de administração também não está na alçada dele, ele vai verificar a recomendação da diretoria e vai decidir se vai propor este assunto na Assembleia. Então, veja que o fato da decisão ser assemblear não quer dizer que este assunto não é discutido pelos outros órgãos da cooperativa. Então, atentem para esses assuntos. E outra dica é, se lá na sua ata, quando a cooperativa está preparando lá a pauta, tem vários assuntos no seu cronograma. Quem prepara os materiais?
Por quê? Para a ata ser formalizada, alguém vai apresentar o assunto e levar alguma coisa para ser apreciado pela mesa. Então, é importante você saber, já consta lá no regimento, quem prepara o quê, quem faz o quê, se faz área, quem se faz área de suporte? Ah, não consta, Raquel, bacana, mas dentro da sua cooperativa, como é que funciona o operacional? Se é um assunto sobre a área de crédito, né, indicadores de crédito da cooperativa, quem é que leva esse monitoramento? É a área de crédito ou vai ser só a área de controle interno? Então, cada cooperativa no seu dia a dia, cada assunto pode ser discutido com a área diferente ou o nome de área diferente. Importante que você entenda como é que funciona a sua cooperativa. Ou seja, quem vai te disponibilizar o material de apoio para a reunião e dentro dos prazos que constam lá no regulamento. Um exemplo prático, se seu regulamento de conselho de administração, por exemplo, prevê que os documentos têm que ser disponibilizados 5 dias úteis antes da reunião e você não entrega esse documento, que é uma decisão, de repente, um assunto que é deliberativo, e no dia, da hora da reunião, você apresenta o conselho de administração aquele assunto, o seu conselheiro tem o direito de levantar a mãozinha na mesa e dizer: esse assunto não poderá ser votado hoje, porque não foi disponibilizado no tempo hábil requerido no regimento interno. Então, por que isso é relevante? Porque o conselheiro precisa entender sobre as decisões que ele vai tomar, ele vai apreciar os documentos com antecedência, para no dia da reunião, de fato, opinar consciente sobre aquele assunto, porque de fato ele já leu, já sabe os impactos. Então, é tão importante eu saber quem libera os materiais e se essa liberação do material está no prazo adequado. Outro ponto importante é quem vai mediar, organizar essa reunião durante a execução e quem se vai secretariar. Então, um exemplo, se é uma reunião de conselho de administração, normalmente é o presidente que vai orientar a mesa. Se é uma reunião de conselho fiscal, é meu coordenador fiscal que faz isso. Se é uma reunião de diretoria executiva, um diretor-geral, um diretor principal. Mas tem alguém que vai conduzir os assuntos, que vai colocar os assuntos em votação, que vai tirar assunto de pauta, assunto de pauta junto com a mesa. Quem vai secretariar? No regimento interno, muitas vezes vem assim, que no dia da reunião, o órgão, né, vai escolher quem vai secretariar. Então, quando fala a palavra secretariar, necessariamente tem que ser uma secretária executiva. É quem foi destinado a secretariar a reunião. O que é secretariar? Documentar os acontecimentos. Então, é importante saber quem vai ser responsável em secretariar aquela reunião. Por quê? Essa pessoa que vai secretariar, aí sim, as próximas dicas que a gente vai tratar aqui, vai ter que estar atento a cada detalhe da reunião para garantir que a ata tenha a formalização adequada. E o outro ponto é direito a voto. Se lembra, tem assuntos deliberativos, quem está na mesa pode votar. Que pensa, a reunião eu posso ter participantes e convidados. O convidado tem direito a voto? Se o seu regimento ou regulamento não está prevendo isso, seu convidado não pode votar. Então, é necessário você entender que até na contagem de voto de aprovação de um assunto, saber que se quem está votando de fato, pode votar. E o outro item básico que a gente fala de ata é prazo para registro, prazo para assinatura da ata. Tem que ter em algum lugar escrito. Então, por exemplo, tem cooperativa que termina a reunião e já assina a ata. Tem cooperativa que só assina a ata na próxima reunião. Então, tem que saber como é que funciona a sua cooperativa. Por que isso é importante? Porque uma vez que a sua cooperativa tem a regra escrita, e você passa por um processo de fiscalização, por exemplo, e você não entrega as atas adequadamente assinadas, formalizadas, você pode ter algum apontamento, algum achado de auditoria, alguma recomendação até do seu conselho fiscal, porque você não está formalizando atas conforme o regramento interno. Então, quando eu pensar em reunião, eu tenho que lembrar que esses elementos básicos aqui são essenciais para fazer uma adequada formalização. E aí, o que é que tem que ter na ata? A ata vai ter que ter a natureza, data, horário, local da reunião. Tem que ter a discussão de quem presidiu, quem secretariou. Tem que ter a formalização nominal lá. Quem são os presentes, né? E quem são os demais participantes. Então, por exemplo, participaram os conselheiros A, B, C e D e os convidados F, G. Tem que ter isso registrado na ata. Outra informação importante, se a ata da reunião é aprovada na reunião seguinte, tem que constar na ata da reunião corrente que leu e aprovou aquela ata da reunião anterior. Então, dependendo do seu regimento, tem que estar atento a essa informação também. E o resultado das discussões e tomadas sobre cada item de pauta.
Então, quando eu penso em cada item de pauta, o que é que vem em memória? Passar todos os assuntos da pauta. E cada assunto que foi tratado na reunião tem que ter apreciação do assunto e logo depois a deliberação, decisão, comentários da mesa, porque a ata tem essa parte dinâmica, que é o que está acontecendo na mesa que eu preciso de fato registrar. Então, um exemplo aqui para vocês. O diretor de riscos apresentou os monitoramentos da cooperativa, sendo identificado que todos os indicadores estão enquadrados, exceto inadimplência. Os presentes na mesa apreciaram o assunto, sendo determinado pelo Conselho de Administração que a diretoria elabore um plano de ação para tentar mitigar os riscos da cooperativa, ou vai estar registrado que o Conselho de Administração tomou conhecimento, bem como já consta, conforme leitura da ata da diretoria executiva, que a diretoria tem tomado providências para regularizar a situação. Então, sempre vou ter o assunto, e principalmente para aquilo que não está legal, na cooperativa que está desenquadrada, ou com início de desenquadramento, tem que ter logo depois o quê? Um comentário sobre aquele outro órgão, ou seja, se eu estou falando do Conselho de Administração, ele vai estar analisando o que a diretoria está fazendo, e vai ter que registrar se ele vai deliberar algo para a diretoria fazer, ou vai registrar se ele tem conhecimento já que a diretoria está tomando providência. E o mesmo vai ser um conselho fiscal, ele vai ter que analisar, tá, tem desenquadramento. Quando eu li a ata lá da diretoria, do Conselho de Administração, eu vi algum comentário sobre isso, eu vi que tomaram alguma providência, e a mesma coisa. Então, um desenquadramento de inadimplência, por exemplo, eu vou ver que tem que ter comentários nas atas, desde a diretoria até o Conselho Fiscal. Então, um exemplo, a diretoria primeiro dizendo as providências que já tomou, o plano de ação que já elaborou, Conselho de Administração tomando ciência, entender se já está suficiente ou não aquele plano de ação, e até se entender que não está suficiente, pedir que seja implementada mais alguma análise, e o Conselho Fiscal dizendo, está desenquadrado, mas foi verificado conforme os registros nas atas, que já foram tomadas ou estão sendo tomadas providências pelo Conselho de Administração e Diretoria. Porque se é o Conselho Fiscal que leu a ata da diretoria e do Conselho e não viu nada comentado sobre uma situação de desenquadramento, o que é que cabe ao Conselho Fiscal? Opa, alguém aqui não está tomando providência. Então, o que o Conselho vai colocar? Recomendo que seja elaborado um plano de ação e que, enfim, todo um detalhamento, que ele não viu registrado em ata que ele fez a leitura alguma tomada de decisão dos órgãos anteriores. Então, ata tem que ter tudo registrado, decisões, tudo que de fato aconteceu. Então, veja que nem sempre é só uma deliberação que está registrada, mas todo o comentário até a ciência do que aconteceu na cooperativa. E os outros assuntos tratados. Então, digamos, você está lá no dia da reunião da sua cooperativa, chega uma carta do Banco Central sobre sua cooperativa de crédito. É importante você registrar que está tomando ciência daquela carta, daquele ofício naquela data. Porque se sua reunião, por exemplo, é bimestral, você vai registrar o quê? Daqui a 2 meses que tomou ciência? Então, esse é um assunto que pode acontecer no dia. Então, lá nos assuntos gerais da ata, coloque os assuntos que tomou conhecimento daquela carta, daquele ofício, as providências que vocês já tomaram. Então, isso é uma ata, conta tudo que aconteceu no dia. E lembrando que o final da ata vai ter sem mais assuntos a serem tratados, eu fulano de tal secretário, lavra seguinte ato, conjunto com fulano de tal e assinado pelos presentes. Então, vou fechar com o fechamento da ata e as assinaturas de todos. Esse é um modelo mínimo de ata que tem que ter de informações. Tá claro para todo mundo até aqui? Coloque aí no chat para mim se já, e a Aline vai me dar um retorno só para saber se está claro para vocês o mínimo de ata, ou até já fala aí se eu estou correndo demais ou indo muito rápida. Raquel, nós Oi. recebemos, enquanto você estava apresentando, nós recebemos uma pergunta aqui no chat. Eu já vou passar para você, caso você Tá. queira já responder, tá? Então, a Priscila, ela trouxe, levando em consideração cooperativa de crédito, o Conselho de Administração possui um cronograma aprovado, regimento interno, e os assuntos do mês são reportados a esse órgão de governança pela diretoria, através de sumários executivos. Nesse caso, quando o sumário for apenas informativo, o registro na ata poderá ser mencionado apenas o número, o assunto do sumário e a diretoria responsável, ressaltando que esse sumário será parte integrante anexa à ata? Então, isso aí eu já respondo com o próximo slide aqui para vocês. Legal, obrigada. Sempre que
entre a ata ser detalhada ou ser resumida. Depende do assunto tratado. Então, por exemplo, esse caso aí, a seguir o cronograma, analisou esses sumários. Os sumários que é o detalhamento. Vou dar um exemplo sempre de riscos, que é mais fácil para todo mundo. Então, os indicadores principais da cooperativa, da diretoria fez esse resumo, apresentou o relatório lá para o Conselho de Administração, e está previsto no cronograma de assuntos. Se está tudo enquadrado, perfeito, vai fazer um registro resumido. Por que tem que ter um registro resumido? Vai dizer o quê? Não é só dizer, eu verifiquei o relatório 564 de 30/6, está tudo enquadrado. Não, eu verifiquei o que tem nesse relatório. Forma resumida, o relatório foi preparado pela diretoria, database 30/6, onde consta o monitoramento dos indicadores A, B, C, D e F. Tem que dizer nome dos indicadores que analisei. Preciso trazer, Raquel, quanto está cada um naquela data? Então, se está tudo enquadrado, você vai citar todos os indicadores que analisou e não precisa entrar naquele detalhe de quanto por cento estava cada um, porque o documento vai ser anexo de sua ata e vai estar lá detalhado. Mas se um indicador desse desenquadrou, te recomendo registrar, exceto indicador X, que o mínimo aceita, assim, de inadimplência da cooperativa é 5%, e que registrada a cooperativa apresentou 12%. E aí, na sequência, vai vir a manifestação do seu conselho de administração. Porque a manifestação, porque o conselho pode registrar nessa parte da ata que ele já teve conhecimento, tem conhecimento que a diretoria teve dando todos os esforços, que já tem plano de ação em andamento, está tudo bacana. Ou ele pode, nesse momento aí, deliberar que a diretoria prepare um plano de ação que tente resolver a causa raiz. Então, sempre que você tiver esses documentos que viram anexo da ata, tome um cuidado para a ata da reunião do conselho só ficar assim. Analisou o relatório 4/20/2022. Ponto. Sim, quando eu li aquele livro de história, me contou o quê quando eu falei o número desse relatório? Nada. Então, por mais que eu não entre no detalhe do assunto, eu tenho que dizer pelo menos o que foi analisado para esse conselho. O que é que contém, o que é que está contido nesse relatório, né? Vamos pensar assim, qual o sumário desse relatório? Para quem lê a ata, saber, esse relatório aqui traz todos os indicadores da cooperativa, traz a RAIS, traz todos os monitoramentos. Então, tem que saber o que é esse anexo. Então, tem que descrever esse anexo. Então, até onde eu descrevo no detalhamento depende também de se teve desenquadramentos ou não. Então, na ata, lembra sempre, é consignar todas as recomendações que foram pertinentes ali no meio que foi discutido com vocês. Tem que ter clareza, tem que ter as decisões tomadas de forma clara na mesa do conselho, da diretoria, do comitê lá. Então, se você faz parte de um comitê de LGPD, um comitê de crédito, você recomendou ou não recomendou que seja efetivada aquela operação? Então, tem que ter lá, se esse comitê é subordinado à diretoria, por exemplo, que recomenda à diretoria que seja implantado tal processo. Se é um comitê de crédito, que o comitê tomou aquela decisão. E outro ponto importante que a gente vai tratar daqui a pouco é se esses votos foram por unanimidade ou não. Então, tem que ter o registro de ata. Então, para você ter esse balizador, se sua ata está adequada, faz uma leitura e vê se você lendo, você entende tudo que está escrito. Vê se você, de fato, pensa assim, realmente, essa ata está refletindo aqui minha reunião. Se você lê a ata e você entende que uma pessoa que não participou da reunião não vai entender, então sua ata precisa ser melhorada. Então, esse é o primeiro indicador e vai ser minha dica que está aqui para leiam as atas que vocês elaboram. Então, li a ata, só cita número de relatório, mas não fala quem elaborou, quando elaborou, database, nem o conteúdo do relatório. Nem se esse relatório apresenta alguma situação de enquadramento ou desenquadramento, você não está dando informação nenhuma. Então, pensa no livro de histórias a longo prazo e olha para sua ata e vê assim, se eu folhear aqui as últimas 12 atas, eu consigo ver todas as providências tomadas por minha cooperativa. Então, isso é importante. E aí, quando começam as nossas dicas de ata, então a gente tem que pensar em quê? Porque eu falo dicas, gente. A gente não tem uma norma que traga assim, toda a estrutura de uma ata no sentido de assuntos e como fazer. De claro que tem situações que a ata tem que ser registrada e tem que seguir tudo que está previsto naquele órgão de registro lá, de formatação, margens. Mas tem aquelas questões do que a gente tem um bom senso de registrar uma ata. Então, essas dicas aqui, eu digo, são as dicas essenciais do que tem que ter em uma ata para você se encontrar e entender que a ata está adequada. Então, a primeira dica é, vai participar da reunião, vai organizar a reunião, leiam as instruções contidas no regimento do seu órgão, num comitê. Então, lembra, começa pelo Estatuto Social da Cooperativa, vou para os regimentos internos, e se é algum comitê que está se organizando,
e tem reunião, lê o regulamento do comitê. Por que é tão importante quem organiza a reunião ter conhecimento desses documentos? Porque muitas vezes, todas aquelas perguntinhas que eu fiz nos slides anteriores, está escrito lá no documento. Quem é que prepara o material? Quando é que convoca? Como é o processo da convocação? Qual é o prazo de resposta? Então, assim, você não precisa bater na porta do presidente e saber como é que funciona a reunião do conselho de administração. Você pode ler os documentos que regimentam o processo e saber como é que funciona. Ah, tem uma dúvida aqui. Como é que funciona a pauta? Normalmente um regimento fala, a pauta vai ser construída com os assuntos mínimos, que já constam normalmente nesse anexo lá do regimento, mas outras ocorrências de assuntos relevantes para a cooperativa. Você fala assim, ah, Raquel, mas já fiz a pauta? Não, o presidente tem que aprovar a pauta. Então, mais o regimento vai vir esse detalhe de como você tem que fazer. Então, se atentem, porque lá tem quando é que eu convoco o participante, quando é que eu convoco os convidados, se eu vou chamar um terceiro para minha reunião, como é que funciona esse terceiro, a participação dele. Então, primeira dica, quer elaborar ata, lê o documento base que prevê a realização daquela reunião. E a próxima dica? Quando eu penso na ata, tenho que normalmente pensar o seguinte: vamos dizer que você tem a função de secretária na cooperativa. Beleza? Praticamente seu grande foco do dia a dia é secretariar os órgãos de administração da cooperativa, os órgãos de fiscalização. Ah, não, Raquel, eu sou controle interno, eu faço várias coisas e também secretaria reunião. Não tem problema, desde quando esteja descritamente lá na reunião quem está responsável em secretariar. Ah, faço parte de um comitê, eu sou diretor de X órgão aqui na cooperativa, e naquele comitê eu sou secretária. Então, assim, quando ele fala a palavra secretariar a reunião, a gente não está discutindo aqui sua formação técnica, nem o cargo que você ocupa na cooperativa. O que a gente está discutindo é qual a sua função naquela reunião. Então, por que a função? Porque no meio da reunião, lembra da estrutura, tem que definir quem é que vai ser responsável pela mesa e quem vai secretariar. Então, essa dica aqui é válida tanto para você que elabora as atas, quanto para você que está acompanhando alguém que elabora a ata, porque eu tenho que saber o que é que prevê, que se espera de uma ata, até para você orientar a pessoa adequadamente o que ela tem que fazer de ajustes. Então, quando eu sou responsável em secretariar a reunião, eu tenho que analisar aquela pauta e ver o seguinte: eu compreendo os assuntos pautados, né? Porque como é que eu vou escrever de um assunto que eu não entendo, que eu não domino? Então, a primeira coisa é, veja se você entende o assunto. Se você não atende, sabe aquela pessoa lá de apoio de documentos, alguém falou, fulano de tal que vai te entregar aquele monitoramento de riscos. Bate na porta daquela pessoa e pede ajuda, olha, seu assunto X está pautado na ata, você entregou aqui um material, eu não estou compreendendo, você pode me ajudar a montar um texto adequado? Por que eu te digo para pedir ajuda? Porque a ata, a gente pensa em uma cooperativa de crédito, que é a maioria aqui presente. Você trata de diversos assuntos, diversas áreas. Então, é muito complicado para quem está ali escrevendo a ata entender de tudo. Mas você não é obrigado a entender de tudo, tem que pedir ajuda para quem entende. Então, você vai pedir sempre ajuda para essa pessoa, que é a pessoa-chave daquele assunto, para te ajudar a construir um texto de ata. Isso acontece quando, Raquel? De preferência, antes do dia da reunião. Por quê? No dia da reunião, você já vai levar a minuta pronta, com o descritivo básico daquele assunto, do que é aquilo que está sendo analisado, e vai ficar pendente para você registrar no dia o quê? A parte dos comentários da reunião, as deliberações, as discussões, os votos. Mas quando eu vou descrever, por exemplo, que é um indicador de liquidez, já vai lá, está tudo escrito. Vai dizer o que é indicador, qual é o parâmetro mínimo, qual é que a cooperativa alcançou, se enquadra ou desenquadra. E daí para frente vai ser o texto do dia, ou seja, vai otimizar o seu tempo em relação a essa produção. E a próxima dica é, algumas atas trazem algumas matérias que tem que ter para os efeitos de terceiros. Então, novamente, tem situações que a ata tem que ser registrada lá no DRE. Então, você tem que pensar e pedir a suporte ao seu auxílio, a sua cooperativa área jurídica ou a pessoa que é responsável, né, por esse registro de ata, para saber a formatação da ata, se tem que estar cumprindo todos os trâmites. Aí, por exemplo, assembleia, né? Então, a gente fez uma das palestras falando quais são os ritos assembleares. Tem que estar na ata registrada lá, a primeira convocação, a segunda convocação, a terceira, tudo o que aconteceu. Por quê? Se você não registrar adequadamente, sua ata pode perder os efeitos. Então, o quanto é importante você ter tudo registrado de forma adequada e pede apoio à sua central, à sua área jurídica, ao sistema que você faz parte, para tentar essa ata ser adequada, não ter um retrabalho
ou alguma situação. Já vi situação de cooperativa ter que fazer nova assembleia, porque o Banco Central questionou que a ata não estava seguindo os ritos. Então, se de fato ela não registra adequadamente, e você vai para o Banco Central uma ata, por exemplo, está adequada, principalmente quando tem eleições de conselheiros, pode não aceitar, e ele vai fazer outra assembleia. Então, esses erros de atas são muito importantes ser evitados, ok? O próximo ponto é, quem está secretariando tem que estar atento e presente na reunião. Porque imagina, estou discutindo vários assuntos que já não são do meu domínio. Ainda que seja do meu domínio, eu não sei o que cada conselheiro vai falar durante a reunião, eu não sei quem está ou não comentando alguma coisa, se esse comentário é relevante para ter registro em ata. Então, quem está secretariando tem que estar atento ao que está acontecendo na reunião, anotar tudo que for possível, porque as reuniões normalmente não são gravadas. E, além disso, se tiver algum assunto deliberativos lá, muita atenção. Você tem que saber se de fato foi aprovada aquela proposta, se foi modificada a proposta que foi feita na mesa. Então, muita atenção. Você tem que estar atento e vivenciar a reunião. E, novamente, discutir o assunto aqui, não entendi bem como foi. Levanta a mão e pede ajuda lá e fala, olha, vocês podem repetir, por gentileza, esse assunto, qual foi a deliberação, qual foi a decisão aqui da mesa, porque sua ata tem que refletir de forma adequada. Próximo ponto é, atas. Tem que estar redigida com clareza, tem que estar bem, pensa assim, se o que aconteceu na reunião, você leu a ata e não parece que é o mesmo foco, ou seja, estou lendo a ata que nem parece que foi dessa reunião que eu participei, então sua ata não está legal. Então, você precisa ler a ata e dizer, minha ata reflete tudo que aconteceu aqui, tudo que era relevante está registrado. E pensando, a integridade da sua ata, ela é utilizada para decisões futuras. Porque eu lembro que eu te falei, é um livro de histórias, a gente pode voltar lá para consultar o que funciona nessas atas. E os votos? Então, tem assunto deliberativo. Você tem que deixar claro, aquele assunto foi aprovado por unanimidade, pela maioria. E outra coisa, quem votou contra tem um direito de querer conseguir na ata e dizer assim, olha, registra aí que eu, Raquel, votei contra. Por que isso é importante? Porque lá na frente, se essa decisão leva a alguma situação que coloca a cooperativa, por exemplo, em risco, essa pessoa que votou contra, ela pode ficar isenta da responsabilidade do que aconteceu, porque ela não foi a favor daquela decisão. Então, é muito importante registrar na ata se foi por unanimidade, se foi pela maioria e quem votou contra, se deseja registrar lá que votou contra em ata. É um direito de quem está participando da reunião. E o outro ponto é, todo elemento, toda informação que foi precisada na reunião, tudo que serviu de base de apoio para a cooperativa, né? Discutiu aquele assunto, tomou uma decisão, pediu plano de ação, ou disse que está tudo bacana, é um elemento que tem que subsidiar e está lá anexo à ata. Quando a gente fala anexo no mundo virtual, é uma pastinha lá na sua rede que vai ter todos os documentos em PDF, preferência não editáveis, tudo lá que a cooperativa utilizou como suporte para a reunião. E vai ter que ter ata. E lá na sua ata, citar os números desses anexos, porque é importante. Alguém que deu lá, fez a pergunta no chat fazendo referência a um relatório. Eu tenho que saber se esse relatório que de fato analisei na ata é o que está anexo. Então, por isso que eu tenho que ter uma descrição mínima do que é anexo, para garantir que aquele documento não foi alterado, que não foi substituído. Então, eu tenho que trazer um descritivo mínimo do que é esse anexo. Então, diz assim, analisou a informação que está no anexo. Tá, mas que anexo? O que é que continha nele? Qual era o detalhamento dele? Que database? Quem fez? Quem não fez? O que é que tinha? O que não tinha? Então, traz um descritivo desse anexo. Outro ponto importante, se lá durante a reunião, nosso sempre exemplo, teve desenquadramento, o Conselho de Administração pediu à diretoria um plano de ação. Bacana. Pensa que são 12 reuniões durante o ano. Quanta coisa o Conselho de Administração pediu para a diretoria? A diretoria, digamos que se tem uma planilhazinha para monitorar tudo que o Conselho pediu, eles vão ter um monitoramento de tudo que entregaram. E vai ter também um monitoramento de tudo que eles pediram para as áreas operacionais. Então, a gestão de demanda, gente, é super relevante e importante para a cooperativa. Tem que ter lá, de alguma forma, uma planilha Excel, um Word, o que seja. Tem que ter uma gestão de tudo que foi conversado entre os órgãos. Então, imagina assim, está na ata lá do Conselho Fiscal, e o Conselho solicitou que o Conselho de Administração apresente
uma justificativa para a situação X lá, pediu esclarecimento. Se ninguém monitora as demandas que constam nas atas, né, o que foi registrado, a gente não vai garantir que vai ter a interação entre os órgãos. E o que pode acontecer? Quem vai ler friamente as atas vai dizer, opa, o Conselho Fiscal aqui solicitou o ano inteiro documentos, não consta nada na diretoria que ela está recebendo essa demanda, ou pior, nem consta nova menção na ata do Conselho Fiscal que a diretoria fez essas entregas ou que o Conselho de Administração fez essas entregas. E aí, qual a interpretação fria que a gente faz? Se as atas não mostram que os órgãos interagem entre si, dá a sensação que eles não se conversam. E se não se conversam, ter escrito em ata, por exemplo, que a diretoria entregou os documentos que o Conselho Fiscal pediu, parece que não está sendo entregue aquilo que está sendo solicitado. Então, a gestão de demandas facilita a cooperativa gerir tudo o que há e poder, no dia a dia, acompanhar se, de fato, tudo que foi demanda entre todos os órgãos foi seguida, foi entregue, se tem coisa em andamento, se não tem. Então, uma planilha simples faz essas demandas. E quem está secretariando já pode frigar na ata do dia, qual foram as demandas do dia, e já vai separando essas demandas. Então, já fica construído outro monitoramento para vocês. Então, o que é que eu pensei na ata? A secretaria em reunião, eu registrei tudo. Antes de você dar essa ata para alguém assinar, leia essa ata, veja se ela de fato demonstra todos os assuntos tratados que estavam pautados, se todas as manifestações, deliberações, se consta o papel e responsabilidade de quem participou, se teve algum assunto lá que teve desenquadramento, exposição de risco, se tem logo depois qual foi a manifestação desse órgão que apreciou aquele indicador. Tem que ter, porque não adianta dizer assim, desenquadrou o limite de liquidez. E aí? Fez o quê? A cooperativa desenquadrou o índice de Basileia. E, então, sempre todo assunto que desenquadrou, tá, tendência de desenquadramento, tem que ter uma manifestação. Grava isso aí, que é muito importante. O que é que foi feito? O que é que foi deliberado? O que é que tomou ciência? Tem ciência que alguém está fazendo alguma coisa para resolver? Então, fique atento. Os verbos. Lembra que o estatuto traz responsabilidade de cada um. Então, por exemplo, o Conselho Fiscal tem que utilizar quais são os verbos adequados para ele, porque ele monitora, ele tem todos os verbos que ele vai fazer lá com a competência dele, mas o Conselho Fiscal, ele sugere, recomenda, o Conselho de Administração determina. Então, vocês têm que se atentar, eu estou fazendo ata de quem? Qual a competência desse órgão que eu estou fazendo? Para atentar para os verbos, para não aparecer lá na cooperativa, ainda que não esteja acontecendo, eu ler a ata e dizer, o Conselho Fiscal aqui está tomando lugar do Conselho de Administração, hein? Por quê? Porque os verbos utilizados não estão adequados para o papel e competência daquele órgão. O outro ponto também, lembrando, votações, abstenções e ausências. Tenho que olhar se de fato eu registrei. Se tudo que está na pauta, de fato, eu apreciei e registrei. Que pode acontecer assim, por acaso, algum relatório não está pronto na reunião. Tem que registrar lá na ata. O item 8 da ata é o relatório X, e decorrência do processo de fechamento contábil, esse relatório não foi apreciado nessa database, sendo estabelecido que será apreciado na próxima reunião. Tem que estar escrito, mesmo que você não olhe aquele relatório. Para quem lê a ata ter ciência, não, cumprir o cronograma de assuntos, e esse item aqui não foi analisado porque não estava pronto, não é que eles esqueceram. Então, essa é a diferença de ter ou não ter um registro. E os outros itens ligados a tratamento de todos os assuntos, os outros assuntos e ocorrências durante a reunião. Então, imagina que durante a reunião foi solicitado à diretoria um estudo e ninguém registrou nessa ata e depois o conselho e chega a diretoria na reunião seguinte com esse estudo. Vê de onde o estudo? Quem pediu? Então, se a ata anterior registrasse quem pediu o estudo, ia estar claro porque a diretoria está levando aquele estudo para o conselho. E se a ata está tudo ok, está perfeita, dentro dos prazos legais lá previstos, também no seu regimento interno, ela pode ser assinada no final da reunião ou depois. Se essa ata vai ser assinada depois, eu indico que você tenha um livro de presença para evidenciar quem estava na reunião daquele dia. Por que é importante isso? Porque imagina se a ata vai ser registrada daqui a um mês, assinada. Se nesse meio do caminho aí acontece alguma coisa com as pessoas que tomaram a decisão, como é que eu vou comprovar que seu fulano de tal tomou essa decisão, participou daquela reunião, se eu não consigo mais coletar a assinatura dele, por algum motivo qualquer? Então, se a ata não vai ser assinada no dia, tenha um livro de presença para evidenciar quem estava presente, quem participou da reunião, porque é muito importante até para você depois fazer uma conferência na coleta de assinatura.
todos os conselheiros que de fato estavam presentes, eu coletei a assinatura. Quem estava ausente, registrei na em ata que esse fulano de tal esteve ausente, sendo dado conhecimento ao presidente dos motivos e foi aceito pela mesa. Tem que estar registrado. Então, muito cuidado. E o outro ponto é, a ata foi aprovada, foi assinada, o documento é indicado que você digitalize, salve na rede da cooperativa em algum lugar. Lembre de restrição de acesso, porque informações confidenciais. Tem que arquivar também os anexos. O documento físico, já fazer a composição do seu livro de atas. E um ponto muito importante também é lembrar que você tem que dar, se tem ou não que dar alguma publicação a terceiros. Então, por exemplo, se uma ata do conselho tem deliberações, é importante que essas deliberações cheguem até quem de fato tem que executar aquele operacional. E aqui eu trago para vocês algumas fontes de pesquisa que foram realizadas com recursos. Não tem um lugar que traga sobre ata, mas enfim, tem um conjunto de resoluções, de normas, de dicas que falam o mínimo que tem que ter numa ata. Raquel, obrigada pela apresentação.